Muito boa noite. Começa aqui mais um Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais. Hoje falamos do Orçamento do Estado para 2012 e a tributação às empresas. Uma reflexão acerca do que vai mudar no IRC e no IVA, que setores e empresas são mais afetados e que política fiscal temos e queremos ter. Acompanham-nos hoje, na análise em estúdio, Luís Mira Amaral, é membro do Comitê de Gestão do LEAD Portugal, Jaime Esteves, partner da PwC, Susana Claro, partner da PwC, e Tiago Marreiros Moreira, advogado da Sociedade Vieira Almeida e Associados. A todos, muito boa noite e muito obrigada por estarem neste Lideranças Empresariais. Começava por si, Sr. Engenheiro, por lhe perguntar, pode-se dizer que o aumento de impostos previsto para o Orçamento do Estado de 2012 é transversal a todas as empresas, independentemente da dimensão e do lucro? Bem, este orçamento não tinha uma preocupação de melhorar a competitividade fiscal da economia portuguesa. Tinha uma preocupação de sacar receitas para conseguir atingir um déficit de quase 5% do PIB. E, portanto, temos que perceber isto. O Governo está obcecado, e acho que tem razão, com o cumprimento da meta do déficit e, portanto, tudo serve para isso. E nesse aspecto há, obviamente, questões de fiscalidade direta que para mim são chocantes, quando se aumenta uma taxa adicional de solidariedade de 3% sobre lucros superiores a 1,5 milhão de euros e de 5% sobre lucros acima de 10 milhões de euros, significa que, mais uma vez, as empresas mais performantes, aquelas que estão a lucros, têm sucesso, que a gente devia estimular para criar riqueza, criar postos de trabalho, são logo taxadas. Como dizia outro dia o engenheiro Belmiro de Azevedo, cada euro que mexe neste país é logo apanhado. E agora devo dizer que não é só empresas, também está a passar outra coisa, então essa política social é escandalosa, a caça ao pensionista. Este governo também vê. Esta não tem a ver com o plano empresarial, mas tem a ver com também a escala. E aqui também, portanto, na fiscalidade direta, aquilo que me choca-me isto. Depois também o governo, como é costume nessas coisas, dá por um lado e tira por outro quando aumenta aquele período de 4 para 5 anos no prazo de reporte de prejuízos fiscais, mas, por outro lado, reduz a 75% o lucro tributável. Portanto, dá por um lado, mas tira por outro. A priori, poder-se dizer que a coisa é positiva em termos de do IVA, na simplificação dos procedimentos para sacar o IVA corporal das empresas exportadoras. Isso parece positivo, mas sobre o IVA há uma coisa que muito preocupa, que tem a ver com o IVA no setor dos bens agroalimentares. Porquê? Porque é aquele caso em que há basicamente oferta nacional e que importava estimular essa oferta nacional. Um país que é tão carente de bens transacionáveis e os bens agroalimentares são bens transacionáveis, no fundo, este aumento do IVA vem prejudicar, de facto, o consumo destes bens e também a sua competitividade, porque eles estavam muito centrados na venda para o mercado doméstico. E aqui, curiosamente, devo dizer, recordo o saudoso PST que havia na oposição, que já desapareceu de cena, desde que chegou ao governo, que uma das coisas que se bateu contra o PS, e a meu ver bem, lembra-se, quando o PS queria subir o IVA no setor agroalimentar e o PST, na altura e bem, não aceitou, e isso até foi uma das medidas objeto de acordo entre o Dr. Eduardo Catroga e o professor Teixeira de Santos. E, portanto, esses aspectos, para mim, são os mais importantes. Depois também devo dizer que aquela questão da tributação em IRS, o subsídio de refeição, e das empresas a oferecer a prestação do contrato de trabalho, também aumentam os custos das empresas, dificultam, então, a questão dos contratos de trabalho, aquela questão da agilidade, da flexibilidade dos mercados de trabalho e emprego, tanto os deve preocupar, e, portanto, também são medidas que vão em sentido contrário, porque este não é um orçamento que se preocupe com a competitividade, preocupa-se em sacar receitas para tentar aguentar o déficit. E porque é que isto é, ainda por cima, é mais evidente? Porque se a gente for ver do lado da despesa, nós vemos que a percentagem de consumos intermédios, de gastos, de despesas, os chamados consumos em termos do PIB, mantém-se em 2002 o mesmo valor de 2011. Portanto, aquilo que o PSD na oposição muito reclamava, que era a diminuição dos consumos intermédios, deve ter ficado para as calendas. Eu também sei explicar, porque ainda outra coisa, já agora devo dizer, é que também em tempos de poupanças, o novo programa que eles fizeram, que é o programa Laranja, que é o sucessor do Palácio, que era o programa de reforma da administração pública socialista, apenas prevê para 2012 uma poupança de 89 milhões de euros, o que é perfeitamente insignificante e ridículo. Portanto,
que é que está aqui em causa fundamentalmente? É que o Governo, ao contrário do que o PSD disse na oposição, não consegue reduzir a despesa pública por medidas estruturais, mudando o sistema e fazendo a regia do setor público, e, portanto, obviamente, tem que se centrar na receita de qualquer maneira e, obviamente, é este, a mim, o pano de fundo daquilo que se está a passar. Muito bem. Já vamos discutir então medida a medida. Por agora gostava de lhe perguntar também, Tiago Moreira, se concorda com estas alterações que são feitas em termos de IRC para as empresas ou se concorda, de certa forma, que há aqui uma certa injustiça relativamente à dimensão e ao lucro das empresas também. Certo. Bem, eu relativamente a este aspecto devo concordar um pouco com aquilo que o engenheiro Mira Amaral acabou de referir, ou seja, há claramente um foco onde existe receita e, portanto, este orçamento claramente que penaliza, como referiu, as empresas que têm maior lucro e, portanto, isso é claro, quer, portanto, no aumento que existe nas taxas de derrama, quer, no fundo, na tal criação de um alargamento da base de tributação em termos da derrama e, portanto, não só há um aumento de taxa, como há um alargamento da base sobre a qual se tributa e, portanto, isso tem um efeito imediato gravoso nas empresas mais produtivas em Portugal. Adicionalmente, o tema dos prejuízos tem vindo a ser, de facto, um tema, enfim, bastante relevante, na medida em que Portugal se tem preocupado, e tivemos aqui algumas inversões, tem-se preocupado em procurar reduzir o período de prejuízos fiscais, e, portanto, isso aconteceu, começámos com 6, depois diminuímos para 5, e depois tivemos 4. Entretanto, repusemos os 5, mas, de facto, como o Sr. Engenheiro referiu, enfim, foi uma reposição que depois implicou uma retirada imediata com, de facto, aqui uma penalização das empresas que, no fundo, tinham acumulado alguns prejuízos fiscais. E também é grave o facto de se possibilitar de imediato, no fundo, a aplicação desta regra relativamente a prejuízos já acumulados. Ou seja, se tivéssemos um exemplo de uma empresa que, no fundo, teria feito um investimento relevante em Portugal nos últimos 4 anos e, portanto, teria feito aqui um investimento no qual acumulou, como é normal, prejuízos, teríamos uma situação em que essa empresa se veria agora provavelmente penalizada por não ter a possibilidade, enfim, nomeadamente quando enfrentamos a crise que enfrentamos, de recuperar de alguma maneira os prejuízos que acumulou. E, portanto, eu tenho defendido sempre um regime que, aliás, é um regime que existe noutros países, nomeadamente os países que incentivam a produção, em que haja, de facto, um reporte de prejuízo ilimitado, ou pelo menos com um prazo alongado. E, portanto, se formos ver, nomeadamente, enfim, o regime americano, é um regime exatamente que faz, no fundo, esse fomento da produtividade. E, portanto, enfim, a conclusão que tenho que retirar é essa. Também não posso deixar de chamar a atenção para a questão da revogação dos benefícios à interioridade e, portanto, o impacto não é apenas o impacto nas empresas grandes, é também um impacto nas pequenas e médias empresas pela própria retirada da taxa de 12,5%. Que, enfim, para uma empresa grande não tem impacto, mas para uma pequena e média empresa, naturalmente, implica aqui um Mas em termos percentuais, consegue dividir quais são as empresas por grupos as mais penalizadas? São as pequenas e médias empresas ou as de grande dimensão? Eu diria que Porque centraram-se muito agora na questão das empresas de grande dimensão. Eu acho que são as empresas de grande dimensão. Aliás, se formos analisar a receita fiscal em Portugal, concluímos que a receita fiscal advém de um grupo muito reduzido de empresas e tem sido assim ao longo dos últimos anos. E, portanto, naturalmente, o Governo viu e bem onde estava a receita e, portanto, focou o alvo e, aparentemente, vai atingi-lo. E é assim que deve ser ou não? Repare, é assim que deve ser até um certo ponto. Ou seja, eu acho que aqui a questão é da medida. E, nomeadamente, tem aqui um aspecto também que é relevante, que é o da mensagem que está a passar para grupos portugueses produtivos e a falta de competitividade que isso acarreta para os grupos portugueses. Designadamente porque, por um lado, desencoraja-os de investir em Portugal e, portanto, vai ter uma deslocalização, eventualmente, por falta de competitividade da jurisdição e, efetivamente, tem também, do ponto de vista internacional, uma falta de competitividade da jurisdição nacional quando está a competir com outras jurisdições que têm taxas, enfim, menos gravosas. E, portanto, aliás, neste quadro que temos, imagino, das privatizações, essa é uma análise que pode ser feita. Uma empresa, quando vem a uma privatização, vai se deparar exatamente com um quadro evolutivo, com taxas muito gravosas e, portanto, digamos que até no aspecto do preço, esse pode ser um aspecto muito interessante a discutir. Muito bem, já vamos olhar também deslocalização e outras consequências relativas a estas medidas para o Orçamento do Estado. Por agora gostava de lhe perguntar também, em termos de IVA, algumas das alterações e que setores são mais penalizados? Em termos de IVA, o memorando da Troika antevia um aumento de receita na ordem dos 500 milhões de euros. E esse aumento de receita advém principalmente da alteração das taxas. Existe um conjunto de produtos alimentares que vão passar para a taxa normal e houve já uma alteração da taxa de IVA na eletricidade e no gás, que passou da taxa reduzida para a taxa normal. Se nós olharmos para o cabaz de uma família com rendimentos mais elevados ou com rendimentos mais baixos, o aumento proporcional vai ser o mesmo.
porque nas famílias com rendimentos mais baixos, onde o consumo de eletricidade e do gás é inelástico, o aumento da taxa de 6 para 23 vai ter um impacto na ordem, por exemplo, de 8%. Nas famílias de cabazes onde o rendimento seja mais elevado, o aumento deriva de um conjunto de serviços como a restauração, os eventos culturais e desportivos que passam também a ser tributados à taxa normal. Em termos de IVA, este imposto é suposto ser neutro nas empresas. Onde isto se pode sentir é, por exemplo, nas empresas que estão no setor financeiro, portanto, a banca, os seguros, e depois nas empresas municipais, onde o aumento do IVA tem um impacto imediato no aumento dos gastos gerais de funcionamento das empresas. E essa receita com o IVA prevê esses 500 milhões? Vão ser exatamente assim? Vai haver uma quebra do consumo, porque vai haver menos rendimento disponível. Há um tema que preocupa, que tem a ver com a passagem da economia formal para a economia paralela. E há um conjunto de atividades que são mais permeáveis a essa passagem. A restauração? A restauração. E resta saber como é que a administração fiscal vai implementar mecanismos de controle que garantam que a receita é toda tributada. Porque, caso contrário, assistiremos a empresas que, pela sua dimensão e por estarem integradas em grupos multinacionais, têm um controle muito apertado e que sentem uma concorrência desleal relativamente a outras empresas que mais facilmente podem passar para a economia informal. Muito bem. Gostava de começar a analisar medida a medida relativamente a estas alterações ao IRC. Por exemplo, em relação ao aumento da derrama, como é que vai ser feito este aumento e que empresas vão ser penalizadas? Bom, boa noite. As empresas vão ser afetadas transversalmente. Nós temos, desde logo, como já aqui foi referido, um aumento da derrama estadual, é um facto, 3% para 1,5 milhão, 5% para 10 milhões. E, portanto, todas as empresas que tenham lucros maiores do que este montante vão sentir um agravamento da respectiva tributação. Mas que consequências é que isso pode ter nas empresas, tendo em conta que são taxas sobre taxas? É importante lembrar que... Sim, que soma aos 25%. Exatamente. E, portanto, nós estamos a atingir, de facto, níveis de tributação eventualmente impensáveis há 3 anos atrás. Não imaginaríamos que chegaríamos a este montante. No entanto, nós, em 80, finais de 80, começamos com taxas bem maiores do que estas. E eu penso que é preciso também fazer esta análise, ou seja, é um orçamento que, é de emergência e 2, é de prudência. E, nesse sentido, eu fiquei relativamente satisfeito com o orçamento, porque, sendo de emergência, de facto, há uma necessidade acrescida de obter receita fiscal, enfim, terá que ser onde de facto existe essa capacidade de ser tributado e, portanto, contribuir para o ajustamento. Ou seja, faz-lhe sentido que seja nas empresas de maior dimensão? Faz-me sentido que seja transversal. E existe um aumento de tributação para as empresas mais pequenas, com lucros menores. Já se comentou a tributação de 12,5% para os primeiros 12.500 euros, que é abolida. E, portanto, para as empresas com lucros maiores, esta abolição dos 12,5%, enfim, é imaterial, perde-se nos arredondamentos como nós dizemos na gíria. E, portanto, para 1,5 milhão há um acréscimo de tributação, para empresas com maior lucro há um agravamento ainda mais relevante. Claro que pode ser discutido se sim ou se não, se devemos penalizar esta capacidade positiva de gerar lucro. No entanto, aquilo que me parece que é fundamental neste momento é, de facto, acudir à necessidade de receita. E ainda assim, estando previsto no memorando da Troika um acréscimo, ou melhor, uma consolidação orçamental, com um contributo lá da receita de 1/3 e com lá da despesa de 2/3, ainda assim, enfim, podemos também discutir se bem ou se mal, aparentemente a consolidação dar-se-á mais do lado da despesa, 75%, e apenas 25% do lado da receita, portanto, do aumento da receita. O que me leva a concluir que, se em tese geral, em situação cruzeiro, estaria totalmente de acordo com aquilo que foi referido, nesta situação, repito, de emergência, parece-me que a situação está a ser bem acudida, nomeadamente a nível da tributação sobre o rendimento. Por exemplo,
quando se esperava que o reporte fiscal fosse encurtado de 4 para 3 anos, ele acaba por ser alargado para 5 anos. O que significa que as empresas têm mais tempo para aguardar pela retoma, Na sua gerar perspectiva, lucro. uma medida positiva. Ainda assim, como aqui bem foi salientado, com um pagamento adicional, digamos, com uma taxa já há capacidade de recuperar os prejuízos mais à frente, porquanto 25% do lucro será de imediato tributado. O que ainda assim acaba por ter um efeito positivo, qual seja o de antecipar a receita para o Estado. E parece-me que é importante, e eventualmente uma sugestão, fazermos uma análise a 2 tempos, ou seja, aquilo que é necessário em 2012, e eventualmente 2013, para acolher uma situação de emergência, e portanto com um reforço de prudência, e aquilo que será então um sistema fiscal que todos nós desejamos, e como, e eventualmente, se as coisas correrem bem, em 2014. Mas penso que, para que assim possa acontecer, a consolidação orçamental já em 2012 será fundamental. Sr. Engenheiro, é ou não a consolidação orçamental, neste momento, a prioridade? Nesta situação de emergência nacional, estas medidas que são tomadas, ainda que penalizando as empresas que têm mais lucro em Portugal e que naturalmente podem ser o motor da economia, sendo empresas exportadoras, sendo empresas de grande dimensão, ainda assim, nesta situação de emergência nacional, é ou não melhor tributar as que podem mais do que as que podem menos? Não, a gente está numa situação de emergência, como já se tem dito, que é quase um orçamento de guerra, e em tempo de guerra não se limpa o ar. Mas temos de ter consciência que, por mais críticas que se faça, eu faço ao orçamento, a grande objetivo tem que ser reduzir o déficit público. Porquê? Porque se a gente não reduzir o déficit público, não der uma imagem de estabilização das finanças públicas, os mercados internacionais continuarão a desconfiar de nós, continuaremos fechados aos mercados nacionais, e as empresas continuam a ter grandes dificuldades de financiamento. Portanto, este caso, a consolidação orçamental, mostra, como a gente sabe na vida, não se consegue atingir 2 objetivos ao mesmo tempo. E, portanto, o objetivo que tem que se agora atingir é um objetivo de desalavancagem da economia, setor público inclusive, e, portanto, diminuição do endividamento do setor público e estabilização de finanças públicas. Esse é o objetivo que tem que ser seguido já, e sem discussão. Mas, para depois poder ter, numa segunda fase, uma estratégia de relançamento económico. É claro que o que é desejável não é que possamos crescer economicamente neste momento. Eu acho um piadão àqueles tipos que querem agora que o Sr. Ministro da Economia ponha a economia a crescer, se calhar por decreto-lei ou por injeção maciça de dinheiro nas empresas que não há. Não há nenhum Ministro da Economia e apoia a economia a crescer. O que eu espero é que ele faça o trabalho de casa neste período, das tais famosas reformas estruturais, nas quais se inclui a reforma da administração pública, que não a vejo feita, para depois a gente poder crescer. E aqui a minha grande preocupação é esta, é que esta questão da construção orçamental, toda a gente já percebeu que o que foi feito foi dar-nos uma pancada violentíssima nos funcionários públicos e nos pensionistas, mas isto faz o governo ganhar tempo. Isto não é gerível, não é sustentável muito tempo. E, portanto, isto é para o governo ganhar tempo para poder fazer aquilo que eu chamo de reengenharia do setor público. Mas o problema que eu tenho aqui, a minha grande angústia, é que para fazer reengenharia do setor público são precisos gestores. Não é com macroeconomistas que faz a reengenharia do setor público, nem com especialistas em contabilidade pública. E, portanto, a questão é esta, tem que ser gestores para desenhar o sistema, dar a motivação às pessoas para mudarem, cortar tudo isso que a gente sabe nas empresas como é que se faz, e executar. É evidente que, feito ou não feito, depois tem consequências macroeconómicas, mas não são os macroeconomistas que fazem isto. E eu, infelizmente, não vejo no governo gestores para fazer este trabalho. O que é surpreendente, porque é um governo de centro-direita, naturalmente, de acordo com a ideologia, um governo de centro-direita tem, naturalmente, mais gestores do setor empresarial do que um governo de esquerda. Mas esta é a minha grande preocupação, não vejo esses gestores no governo. Outra preocupação que tenho, e que é aqui reportado no que disse o Dr. Jaime, em termos de orçamento de prudência, eu acho que ela é prudente, mas há uma variável que eu tenho dúvidas, que é a do IVA, e se esta receita que está estimada vai ser atingida. E porquê? Porque eu acho que, neste caso, já estamos a atingir aquilo que a curva de Laffer mostra. Quando puxamos demasiado pela taxa de imposto, o aumento da receita pode não ser proporcional à taxa de imposto. E não vai ser, a meu ver, porquê? Porque temos uma diminuição de consumo na economia portuguesa devido à promoção fiscal e às dificuldades que todos nós temos. Com o aumento da taxa, teremos um convite mais à economia clandestina, passar para a economia clandestina, e temos um convite para a deslocalização para a Espanha e as outras transfronteiriças. Eu costumo dizer, quanto mais for o diferencial do nosso IVA em relação ao espanhol,
maior é a zona transfronteiriça portuguesa que pode chegar de Badajoz a Lisboa, no limite, se essa diferença for muito grande. E, portanto, Mas é aqui no IVA, sendo o Orçamento de Prudência, concordo consigo, vejo aqui no IVA algum receio que esta verba que aqui está estimada possa não ser atingida para razões que referi. Mas aí também devo dizer, coerentemente disse há pouco, se não for por aqui, tem que arranjar outra solução à força, a martelo. Isto tem que ser, E antes do final do ano. tem que ser atingido. Ainda assim. Além da receita não ser diminuída, acha até que pode haver uma diminuição dessa receita? Com este aumento do IVA, não acho que não vai haver. Pode é não haver o valor estimado ser inferior, porque no fundo significa o quê? Que não é mais válido aquele raciocínio, uma regra 3 simples, aumentamos a taxa e a receita aumenta proporcionalmente. Isso é que eu estou perfeitamente convencido que não vai acontecer. Mas ainda assim o orçamento contém um conjunto de medidas que de alguma forma visam exatamente empurrar para a direita o ponto de descida da curva de Laffer, ou seja, basicamente aquilo que a curva de Laffer nos diz é que a taxa pode aumentar e aumentar a receita a determinado momento, mas a partir de um determinado aumento de taxa, a taxa é tão A receita proporcionada pode que não acompanhar. Receita 10. Exatamente. Receita 10. No entanto, o orçamento vem-nos dizer que operações com zonas de baixa tributação têm um prazo de caducidade e de prescrição muitíssimo alargado. Operações com interposta pessoa para encobrir, digamos assim, operações com zonas de baixa tributação passam a desqualificar. As normas anti-abuso passam a ter uma aplicação muito mais aligerada. A imputação de lucros em zonas de baixa tributação passa a ser tributada, mas, sobretudo, as coimas e as penalidades são aumentadas significativamente, incluindo a possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de prisão efetiva. Adicionalmente, no IVA também, há uma nova norma, a propósito do valor normal, que depois poderemos tentar descodificar, que de alguma forma também vai impedir, de alguma forma, ou tentar obviar a manipulação de preços quando a dedução do IVA não é possível. E, por outro lado, por último prevê-se também a dedução em 5% do IVA suportado. Aí é que me parece que, se fizermos bem as contas, para descontar qualquer coisa como 100 euros, é preciso ter um gasto de 10 mil euros, porque ao consumo, na são prática, 5% de 23% de... Muito bem, são temas para a segunda parte deste Lideranças Empresariais. É tempo de fazer uma curta pausa neste Lideranças Empresariais, mas esperamos por si na segunda parte. Fique por aí. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais. Hoje estamos reunidos a discutir o Orçamento de Estado e a tributação às empresas, o que muda no IRC, no IVA, que setores e empresas são mais afetados e que consequências. E precisamente porque falamos em consequências, há pouco falava de deslocalização. É possível assistirmos à deslocalização de grandes empresas, tendo em conta as penalizações às empresas, em especial as de grande dimensão? Repare, eu, enfim, espero que não, mas temo que essa garantia não exista. Ou seja, eu acho que, em primeiro lugar, há que distinguir vários tipos de deslocalização. Porque nós falamos de uma deslocalização que tem a ver, nomeadamente, enfim, com empresas de um setor, portanto, das pequenas e médias empresas. É uma deslocalização que, enfim, que está mais associada à fraude. Há depois uma deslocalização que tem a ver com a falta de competitividade da economia nacional do ponto de vista fiscal. E essa sim é preocupante. Essa sim é preocupante. E, de facto, enfim, nós estávamos aqui a analisar o orçamento e eu concordo com o que foi dito relativamente, enfim, ao facto de ser um orçamento de emergência, que, portanto, enfim, temos que todos fazer um sacrifício, mas penso que, a esse respeito, de facto, faltam aqui algumas medidas de relançamento da competitividade nacional. Admito que, enfim, isto tenha que ser feito em duas fases, mas acho que em 2012 seria importante já termos aqui, de alguma maneira, um vislumbrar de quais seriam essas medidas. E há, enfim, sugestões interessantes que podem ser dadas a esse respeito, e designadamente, eu penso que atualmente, com, enfim, este fenómeno que se vive de internacionalização das empresas portuguesas, na busca naturalmente de rentabilidade e enfim, com o seu instinto de sobrevivência, será um convite também a que haja um tipo de deslocalização que é perfeitamente legítimo, ou seja, atualmente as empresas têm que procurar as jurisdições que se apresentam como mais competitivas, também fiscalmente. Aliás, há um acórdão recente que refere exatamente que a competitividade fiscal é um fator económico relevante. Portanto, não se trata de um abuso necessariamente, trata-se de um fator que, aliado a outros, é um fator absolutamente relevante na competitividade de qualquer empresa em termos internacionais.
Do ponto de vista, portanto, da competitividade, eu acho que seria importante, designadamente, a questão das holdings portuguesas tem vindo a ser muitíssimo maltratada. Aliás, assistimos até, na altura, enfim, a alguma carência de clarificação em relação a algumas medidas, nomeadamente a tributação efetiva das holdings, que recentemente foi clarificada. E ainda bem. Portanto, tivemos isso feito. Não foi na proposta de orçamento, como alguns esperariam, mas foi por via, enfim, de um despacho do Sr. Secretário de Estado e por via de circular. Está parcialmente resolvido, no entanto, traz um aspecto que pelo menos é pouco claro, nomeadamente o facto de tentar retirar, de alguma maneira, aquilo que é uma isenção de mais-valias que está prevista para as holdings portuguesas e que atualmente, enfim, já tem poucas vantagens, se nós formos analisar a holding portuguesa. Comparativamente às holdings que temos em qualquer jurisdição europeia, ela de facto é particularmente desvantajosa, a ponto de muitas vezes preferirmos ter uma sociedade operacional, quase uma holding mista, a fazer a gestão de participações sociais, porque lhe permite fazer, no fundo, determinado tipo de deduções de menos-valias e ter também um regime de dedução de encargos financeiros que, na atual conjuntura, no fundo, no âmbito do SGPS, não é possível. E, portanto, essas são medidas que me parecem relevantes e que deveriam ser acompanhadas no relançamento da competitividade de medidas designadamente de justiça tributária mais eficaz, mais simples, um sistema tributário que, enfim, não defende um sistema tributário com base numa taxa única, mas um sistema mais simples, mais credibilizador, medidas mais estável, com, no fundo, segurança jurídica da perspectiva, por exemplo, no que diz respeito àquilo que nós chamamos de informações vinculativas e que são habitualmente chamadas de tax rulings internacionalmente, de termos um mecanismo que efetivamente dê segurança ao investidor estrangeiro e ao investidor português quando ele pretende fazer um investimento de longo prazo. Atualmente, o prazo que é dado de validade, chamemos-lhe assim, e o desencorajamento que é dado ao pedido de informação vinculativa, muitas vezes, faz com que, na prática, e nós sentimos isso no dia-a-dia, enfim, quando lidamos com investidores internacionais, muitas vezes há uma ponderação muito séria em fazer um investimento noutro país, porque, efetivamente, é possível ter uma segurança jurídica e uma justiça tributária mais eficaz. É isso que para si é uma política fiscal mais competitiva? Eu acho que, naturalmente, a política fiscal é muito mais do que isto. Eu dei exemplos de Mas algumas... é uma justiça mais simples, mais estável também. Eu tenho aqui a indicação que nos últimos 10 anos houve 2.760 alterações em matéria tributária. Isto é relevante, como é que os fiscalistas, os contribuintes e a máquina tributária se conseguem organizar e entender. É uma profissão de risco, não é? Exatamente. A profissão de fiscalista é uma profissão de risco dessa perspectiva. E desgaste rápido também. E, portanto, nessa medida... De facto, o aspecto do equilíbrio também com as garantias dos contribuintes é um aspecto essencial. E, portanto, há pouco falávamos de um agravamento significativo das penas, das coimas. Eu falo mais do que isso também de um agravamento da pressão sobre a máquina fiscal, que, na prática, faz com que, com a necessidade de receita, haja também um incentivo, enfim, digamos, a uma situação de arrecadação de receita que alguns denominam atualmente confisco, não é? E, portanto, as garantias têm que ser equilibradas. Hoje em dia, se formos ver, os contribuintes portugueses, de facto, têm aqui uma redução nesta proposta de Orçamento de Estado de algumas garantias importantes. Dou-lhe um exemplo, que é um exemplo, enfim, clarificador, no âmbito do juro, da contagem de juros de mora, por exemplo, em que, até aqui, havia um prazo máximo de contagem de juros de mora de 3 anos, na prática, penalizando a máquina por ser ineficiente e, portanto, não responder ao contribuinte em 3 anos, ou num período superior. E, atualmente, vem-se retirar esse prazo, o que faz com que, na prática, se eu tiver uma decisão, enfim, 20 anos depois, no fundo, não tenho prazo, o que é normal e é possível, poderei ter, de facto, juros de mora contados ano a ano, enfim, sem que haja um prazo limite. Muito bem. Antes de falarmos deste quadro sancionatório, eu gostava de lhe perguntar se acha que vai aumentar ou não a economia paralela, tendo em conta que hoje em dia já representa cerca de 20%. A economia paralela poderá já aproximar-se dos 25%. Um quarto. E é muito provável que ela aumente. E em matéria de IVA, um estudo recente que saiu, que foi encomendado pela Comissão Europeia, estima-se que apenas 55% das receitas estejam no setor formal. Só em matéria de IVA. Exatamente. Quer explicar? O setor IVA formal. Que está no circuito económico e, portanto, que é declarado. As receitas do IVA são apenas 55% daquilo que seria se todas as operações, todas as transações fossem reportadas. Muito bem. Agora, no fundo, vai tomar um café e provavelmente não pede a fatura. O que significa muito provavelmente alguém se esquecerá de registar na respectiva contabilidade, que levará a que não pague o respectivo imposto, seja ele o IVA, seja o IRC, o IRS, enfim, o que seja. E acha que o Estado tem, efetivamente, as armas certas para fazer esse combate à fraude e à evasão fiscais? O Estado tem, neste momento, um conjunto de armas e, como dizíamos antes do intervalo, reforçou
reforçou essas armas. Mas, como o Sr. Engenheiro também já disse, provavelmente mais do que boas leis, nós precisamos de boa execução. Ou seja, mais do que excelentes laws in book que temos, law in action seria extraordinariamente importante. E, portanto, o reforço da capacidade de fiscalização é extraordinariamente importante. Nesse sentido, eu vejo com bons olhos, por exemplo, a máquina fiscal ter-se dotado, ou prever dotar-se, de um conjunto acrescido de técnicos com maior qualidade, ou enfim, ou com igual qualidade àquela que já tem, e nomeadamente que reforce as equipas de fundamentação. Nós vemos que os atos tributários, muitas vezes e muito frequentemente, não têm qualquer tipo de fundamentação verosímil e, portanto, sabemos que aquela liquidação está votada ao insucesso em tribunal, porque, enfim, tecnicamente não é adequada. Aliás, e, portanto, as taxas dizem, não é? As taxas também de o confirmam. sucesso confirmam exatamente essa Desculpem, percepção. aí havia um incentivo perverso nessa matéria, que já houve nas nossas finanças, com o senhor que agora até é Ministro da Saúde, montou uma lógica que era esta: o funcionário, ele sacava do contribuinte imediatamente um prémio de performance face a isso. Exatamente. E não curavam de saber depois, quando a empresa que colhia patrimonial vinha a ganhar, que tinham que repor. Isso era um incentivo perfeitamente perverso. A contabilidade pública não tem ajustamentos e não se fazem provisões àquelas liquidações que se emitem. E o que é trágico, Sr. Engenheiro, é que esse funcionário, em função da mora da Justiça, enfim, quando se viesse a constatar que aquela liquidação, enfim, não tinha um fundamento razoável, provavelmente já não estaria na função pública. Além de ser um incentivo perverso para o funcionário, há aqui outra questão que no Estado de Direito, para mim, é chocante. É que foi-se longe demais, o sistema ficou desequilibrado contra os direitos e garantias fundamentais do contribuinte e cidadão. E, portanto, aí houve uma fase em que isso aconteceu. E, portanto, isso para mim também é chocante. Isto não é sacado de qualquer maneira. Não pode ser. Como nós nas empresas, enfim, os bónus variáveis dependem mais da cobrança do que da faturação. Não é? Temos uma empresa que fatura muito, mas que, enfim, a cobrança não é proporcional. E daí que eu vejo com bons olhos o reforço da equipa de fundamentação, como vejo também com bons olhos enfim, o alargamento da arbitragem tributária, nomeadamente solucionando os processos pendentes em 6 meses ou 12 meses. E, portanto, isto leva-me a pensar que, enfim, um pouco como referiu o Dr. Tiago, muito provavelmente não vamos poder forçar a competitividade fiscal portuguesa nos tempos mais próximos pela descida da taxa de tributação. Podemos depois ver isso a seguida, mas muito provavelmente nós teremos que pensar muito mais na simplicidade do sistema. Simplicidade do sistema que passa por simplicidade de interpretação, coisa que não acontece. Daí que as informações vinculativas que o Dr. Tiago referiu muito bem, passarem a poder ser prévias em 2012 é fundamental. É fundamental. Deveriam ter um prazo mais alargado de duração. Exatamente. E deveriam ser mais baratas, designadamente. Sim, são relativamente caras. São relativamente caras e o valor, enfim, é algo desproporcionado. Pode ser proibitivo. E vai afetar, nomeadamente, que algumas empresas que enfim, não têm dimensão, que sejam penalizadas nesse esclarecimento. Sendo que ainda fica ao critério da administração tributária decidir se o pedido é ou não urgente. Exatamente. E esse é um tema relevante em termos práticos, não é? A nossa experiência diz isso. Havendo essa possibilidade, rapidamente. E, portanto, aqui a redução, como o Dr. Jaime Esteves referia, a redução da discricionariedade, eu penso que é fundamental. Portanto, a simplicidade passa muito também por deixarmos de ter conceitos indeterminados e passarmos a ter regras absolutamente claras, com muito menos margem para serem aplicadas de forma arbitrária. Essa simplicidade passa pela simplicidade de interpretação, pela simplicidade de cumprimento. O número de pagamentos, declarações, etc., é extremamente relevante e também o correspectivo pela simplificação da fiscalização. Muito bem. Isso não é mais eficaz. Gostava de lhe perguntar consequências para o setor financeiro relativamente a estas penalizações às empresas em termos de IRC. Bom, primeiro deixe-me ainda fazer uma questão que focou, que é a questão da deslocalização versus comissário fiscal. Vou tentar utilizar uma linguagem muito simples para os nossos telespectadores. Uma EDP e uma PT têm redes de distribuição de energia elétrica ou de telecomunicações, nunca fogem a essas redes de Portugal porque estão aqui a fazer um serviço local. Agora, aos holdings que gerem todas as receitas, custos destas empresas, podem-se deslocalizar para a Holanda ou para o Luxemburgo. Porquê? Porque nós, felizmente, o governo português assinou os acordos da União Europeia que dão liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. E, portanto, a gente pode... Há atividades físicas que não se deslocalizam, mas os grupos económicos podem deslocalizar a sua sede para outro sítio da União Europeia perfeitamente legal,
por forma a aí maximizar em termos fiscais. E, portanto, a deslocalização vê-se também, e isso os grupos portugueses estão a fazê-lo. Porque não se pode pedir aos grupos portugueses tenham atenção ao interesse do contribuinte. Os grupos portugueses têm que ter atenção ao interesse dos seus acionistas. E depois o Estado tem que ver é que se preocupa com o interesse do contribuinte. Portanto, isso é uma questão que, de facto... Há, aliás, um aspecto neste orçamento que, enfim, que foi brevemente referido pelo Dr. Jaime Esteves, que é o tema também do alargamento da aplicação das cláusulas gerais, das cláusulas anti-abuso. E esse tema das cláusulas anti-abuso é um tema que vai certamente suscitar imensa litigância e, portanto, muito contencioso tributário nos próximos anos, já que, de algum modo, ele antecipa esta tendência que poderá existir, dando aqui uma ferramenta adicional à administração tributária para, enfim, com uma flexibilidade diferente daquela que o passado ensinou que não tinha, a poder aplicar essa regra. Mas, para responder à sua pergunta, e só para fechar este dossiê, um caso que me chocou imenso, até porque havia participação pública de 25%, foi a EDP Renováveis, foi para Madrid. Em termos de eficiência fiscal. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que o setor financeiro, o que preocupa neste momento o setor financeiro é, sobretudo, a falta de liquidez, porque nós não temos poupança doméstica e temos os mercados externos fechados, e é depois a degradação da economia em termos do crédito mal parado que se gera nas empresas, nas famílias e até no imobiliário. Eu acho que isso é a maior preocupação que o setor financeiro tem que ter. É evidente que o setor financeiro depois pode ser vítima de outras questões, como ele referiu, mas para mim o setor financeiro neste momento, as grandes preocupações são estas. É evidente na medida em que depois o esquema fiscal penalize mais ou menos os operadores económicos, o setor financeiro, tendo esses operadores como clientes, é vítima disso. Mas para mim as grandes questões de fundo neste momento do setor financeiro são estas que lhe referi, que devem ser objeto de muita preocupação nossa. Com um facto novo na banca portuguesa e na banca europeia, pouca gente ainda avaliou as suas consequências, que é esta. De antes, os bancos europeus e portugueses tinham títulos de dívida pública que eram o chamado riskless. Não tinham risco. Portanto, os Estados europeus nunca iam à falência, pagariam sempre o serviço da dívida pública e, portanto, a regulação europeia até estimulava que os bancos tivessem na sua carteira esses títulos de dívida pública para evitar o problema de falta de liquidez. Era um buffer de liquidez. Acontece que o caso grego veio mudar completamente a lógica de funcionamento do sistema bancário europeu e português, porque chega-se à conclusão que esses títulos gregos, que depois contaminam os portugueses e irlandeses, os Estados podem deixar de pagar, isto baixa o preço de mercado de completamente desses títulos. E aí, surpreendentemente, e acho que mal, a entidade europeia bancária com a Comissão Europeia, no momento de crise em que era preciso mais crédito para estimular a economia, vem aceitar que esses títulos, mesmo em carteira própria, os bancos sejam obrigados a reconhecer as suas perdas potenciais e, portanto, diminuindo o seu capital e, com via disto, diminuir o crédito à economia. É uma medida errada do ponto de vista do ciclo económico, porque vem ser cíclica no sentido de ainda afundar mais as consequências. É essa a grande questão do setor bancário. Muito bem. As offshores devem continuar ou terminar? Bem, eu diria que, em primeiro lugar, é preciso perceber o que é que são offshores, não é? Porque é sempre um tema muito... Vamos particularizar, por exemplo, na Zona Franca da Madeira, indo Certo. mais diretamente ao assunto, e uma vez que temos 3 minutos para terminar. Muito bem. A Zona Franca da Madeira, eu acho que, naturalmente, deve continuar. E acho que deve continuar e deve, aliás, ser utilizada como um instrumento interessante de competitividade fiscal da economia portuguesa. Nós, neste momento, temos, digamos que, uma oportunidade enorme de utilizar, diria, a nossa estratégia atlântica e, portanto, olharmos para o Brasil, olharmos para a África e tentarmos potenciar a utilização também da Zona Franca como um centro de trading importante. E há que não ter complexos nesta questão. Eu acho que, efetivamente, justifica-se que haja uma exigência de substância das operações e, portanto, quando falamos em praças, devemos exigir que haja substância, que haja investimento. E isso sim é que deve ser o trabalho de fundo. E não tanto termos, enfim, como acontecem em algumas praças offshore pelo mundo fora, as tais verdadeiras offshore, algumas caixas postais. Zonas francas são, enfim, formas de lançar competitividade para um determinado Estado. Os outros Estados da União Europeia fazem, seja por via de zonas francas, seja por uma via mais discreta, como é o caso do Benelux, que no fundo tem regras que não são tão transparentes, mas que na prática têm um efeito muito semelhante. Espanha está a fazê-lo, quer com as suas holdings, quer com os regimes de zonas francas, e, portanto, está a competir connosco e pode, aliás, passar-nos à frente, se nós não formos rápidos,
também em temas mais africanos. São offshores em terra. São offshores em terra. São offshores E há algumas também no mar, não é? E, portanto, há ali Tocou no ponto Benelux em 20 segundos. Consegue-me dizer se Portugal pode aspirar a ser tão competitivo como o Benelux ou não? Eu acho que Portugal deve aspirar a ser tão competitivo como o Benelux, sendo que se deve focar em mercados específicos para o fazer. Ou seja, há mercado para todos. O Benelux tem oportunidades que poderá explorar e Portugal deverá centrar-se naquele que é o seu mercado natural, que é o mercado lusófono. Muito bem. Ainda sobre esta questão da Zona Franca da Madeira, gostava de lhe perguntar diretamente. Hoje houve uma multinacional, por exemplo, a Swatch, que já assumiu que quer mudar a sua filial para a Suíça, precisamente por causa desta possibilidade da perda destas isenções. Nós temos na Isto é Madeira, preocupante ou não? É preocupante, mas é um problema que estava anunciado. Quando nós não tratamos bem um dos instrumentos de competitividade fiscal que tínhamos, o qual se rege por regras de transparência, e penso que quando falamos em offshore, tipicamente pensamos em obscuridade. Devemos distinguir, o Dr. Tiago referiu muito bem, uma questão é a taxa de tributação, pode ser maior ou menor, é uma liberdade que o Estado tem, outra questão é a questão da transparência e da substância. A Madeira... Nós, na banca, e o Banco de Portugal tem isso, tem offshores transparentes e que cooperam e os outros não têm. Portanto, deixemos de fantasias, não é? Exatamente. E, portanto, a Madeira, que tomou essa opção desde 80, portanto, esteve à van la lettre neste movimento. E, de facto, num momento em que, de acordo com os compromissos assumidos, não podíamos, nem podemos criar novos benefícios fiscais, tínhamos que tratar ainda melhor do que aquilo que tratávamos os poucos instrumentos de competitividade fiscal que temos. Ainda que essa medida esteja assinada no memorando com a Troika. A medida, a nível da Madeira, aquilo que implica é a não criação de novos incentivos e, portanto, podemos manter aqueles que estão negociados até 2020. E, portanto, não chegamos a ter tempo para pensar na fiscalidade pós-crise, mas, como aqui se referiu também, há que manter alguns dos instrumentos que temos e a Madeira, não só para operações de trading, como para operações de comércio eletrónico, como, sobretudo, como ponte entre a União Europeia e os países da lusofonia, permite-nos criar esse sonho de virmos a competir com o Benelux, naquilo onde temos vantagens competitivas. Meus senhores, minha senhora, muito obrigada por esta reflexão. Obrigado. Chegamos ao fim deste Lideranças Empresariais, mas contamos consigo dentro de 15 dias para discutir um tema económico ou político relevante. Vai ser, naturalmente, a não perder. Até lá. Lideranças Empresariais, em parceria com o LIDE Portugal. Lideranças Empresariais, com o patrocínio da PwC.